Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Dia de Matemática. Sou o professor Jefferson Alexandre, professor no IFRN Campus, Ceará Mirim. Hoje estudaremos inequações modulares. Na aula anterior vimos como se resolve as equações modulares e hoje faremos as inequações modulares, compondo mais uma aula do nosso curso de Matemática Básica 1. Então vamos aqui à nossa aula agora. Lá estamos aqui de volta e, como falei para vocês, na aula de hoje veremos as inequações modulares. Vocês verão que essas inequações são muito importantes quando começamos a estudar lá no cálculo A, cálculo 1, limites, né? Quando você vai ver o limite por definição, você vai ter ali que resolver uma inequação modular. Então vamos aqui, espero que vocês consigam compreender tranquilamente, que esteja em um local tranquilo, silencioso e confortável para que possa aproveitar da melhor maneira possível essa nossa aula. Então vamos aqui, abrindo o nosso quadro, e temos o seguinte, olha só. O módulo de x é menor do que k, se e somente se o x está entre menos k e k, e isso quando k é positivo. E módulo de x é maior do que k, né, sendo k um número real aí, se e somente se o x for menor do que menos k ou x maior do que k. Confesso que, de fato, fica confuso, né, quando nós vemos apenas letras aí representadas. Então, para tornar um pouco mais tranquilo o entendimento, vou aqui tentar explicar para vocês, né, essas duas primeiras linhas aqui usando números. Então, olha só. Quando eu escrevo, por exemplo, isso aqui, ó, o módulo de x é menor do que ou igual a 5. Né? Então, queremos encontrar aí valores de x, que quando substituído ali, essa expressão seja uma expressão verdadeira. Então, vamos pensar aqui alguns valores. Esse x, ele pode ser 1, não pode? Módulo de 1 é 1, que é menor do que 5. Esse x, ele pode ser 3. Esse x, ele pode ser 4. Mas vejam, ele pode ser até 5. Mas esse x, ele não pode ser 6. Por que esse x não pode ser 6? Porque se o x for 6, o módulo de 6 é 6, que não é menor do que ou igual a 5. Mas vejam que esse mesmo x, ele pode ser também menos 1. E o módulo de menos 1 é 1, que é menor do que ou igual a 5. Pode ser menos 3, pode ser menos 4, mas, por exemplo, não pode ser o menos 6. Por que não poderia ser o menos 6? Porque o módulo de menos 6, pessoal, é 6. E o 6 não é menor do que ou igual a 5. Então, vejam aí que peguei valores positivos menores do que 5 e peguei valores também negativos, né? Entre ali o menos 1 e o menos 6. Então, quer dizer nessa situação que qualquer número que nós pegarmos no intervalo ali entre o menos 5 e o 5 está valendo. O que eu não posso pegar, por exemplo, é o 5,1, é o menos 5,2. Nenhum desses números satisfaz a minha inequação. Então, é por isso que dizemos que o x aqui pode ser qualquer número, olha só, compreendido entre menos 5, menor do que ou igual a menos 5, né, ou maior ou igual a menos 5 e menor do que ou igual a 5. Ou seja, qualquer número nesse intervalo entre menos 5 e 5. Então, essa é a explicação da nossa primeira linha. Vamos para a nossa segunda linha, que diz que o módulo x é maior. Vamos aqui usar mais uma vez números. Ó. E se eu falo que o módulo de x tem que ser maior do que ou igual a 5? O que é que acontece nessa situação? Veja que agora o x não pode ser 1, nem pode ser 2, porque o módulo de 2 é 2, e 2 está longe de ser maior do que 5. Né? Então, os números que satisfazem aí essa inequação são o 6, o 7, o 8, o 9, mas notem que o menos 6, o menos 7, o menos 8 também satisfazem essa inequação. Por quê? Ó, o módulo, vou escrever aqui, o módulo de menos 8 é 8.
e o 8 é maior do que ou igual a 5. Logo, menos 8 satisfaz também essa inequação. Então, quando dizemos que o módulo de x é maior do que ou igual ao número positivo, nós dizemos, evidentemente, o que? Dizemos que ou, né, temos duas situações. Quais são as duas situações? Primeira, ou o nosso x é maior do que ou igual a 5, porque se for qualquer número maior do que ou igual a 5, está valendo. 5, 6, 7, 8 está valendo, vai ser maior ou igual. Ou qualquer número menor do que ou igual a menos 5, que no caso seriam aí os números menos 6, menos 7, menos 8, menos 10, menos 500. O módulo de menos 500 é maior ou igual do que 5, já que o módulo de menos 500 é 500. Então, nós temos aí essa situação. Espero que vocês tenham compreendido aí a explicação dessas duas linhas. Isso servirá para resolvermos as duas inequações que temos aí como exemplo. Então, vamos resolver aqui a primeira inequação. Deixa eu trazer de volta aqui para a gente o nosso quadro. Olha só. Então, no nosso quadro, temos aí a primeira inequação. Vamos aqui escrever, olha só. A primeira inequação diz assim, resolva em reais a inequação módulo de 2x mais 1, olha só, aqui o módulo, menor do que 3. Então, temos aí, como é que nós fazemos para resolver isso? Então, apesar de aqui termos uma expressão algébrica, né, temos um polinômio de grau 1, que tem que ser menor do que 3, você imagina que isso aqui é um y qualquer, tá? Então, você quer que o módulo de y seja menor do que 3. E daí nós vimos, se eu quero que o módulo de y seja menor do que 3, esse y tem que estar entre menos 3 e 3. Mas o y é essa expressão aqui. Então, o que é que nós escrevemos? Escrevemos o seguinte, que o nosso 2x mais 1 deve estar entre o menos 3 e o 3, que é o que nós vimos anteriormente. E aí, quando nós vimos inequações do primeiro grau, nós estudamos um tipo de inequação específico, que é as inequações simultâneas. Aqui nós temos duas inequações, né? Quais são as inequações que eu tenho aqui? A primeira inequação é essa, 2x mais 1 é maior do que menos 3. E a segunda inequação que nós temos é 2x mais 1 é menor do que 3. Então, temos aqui essas duas inequações formando um sistema. Então, vamos resolver cada uma delas agora. Então, deixa eu sair aqui da frente para não atrapalhar. E temos o seguinte agora, olha só. Quando fazemos 2x mais 1 maior do que menos 3, como é que nós resolvemos? Lembram? Passo 1 para o lado, ficamos com menos 3 menos 1, que vai ser menos 4. O 2 vai passar dividindo. Então, dessa primeira aqui, nós temos que o x tem que ser maior do que menos 2. Né? Porque vai ficar menos 4 dividido por 2. Já da nossa segunda inequação, o 2x mais 1 tem que ser menor do que 3. Então, vamos lá. Passando-se o 1 para o outro lado, ficamos com 3 menos 1, que é 2. Passou o 2 dividindo, então nós concluímos que o x tem que ser menor do que 1. Então, veja, nós estamos procurando todos os números que são maiores do que menos 2, e aí um número maior do que menos 2, por exemplo, é o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Mas o nosso x tem que ser, ao mesmo tempo, menor do que 1. Então, nós podemos afirmar dessas duas inequações que a solução será o seguinte, o x tem que estar entre o menos 2 e o 1, porque assim o x será maior do que o menos 2 e ao mesmo tempo será menor do que 1. Né? Uma outra maneira de fazermos, né, essa verificação é, em vez de resolver o sistema, é fazer o seguinte, resolver simultaneamente. Tipo, o 1 está positivo, vem para cá, para esse lado,
passa a ser negativo. Então, fica menos 1 aqui, e daí ele também passa para o outro lado, né? Já que estou resolvendo duas equações, fica menos 1 aqui. E daí ficaríamos com 2x maior do que menos 4 e 2x menor do que 2. Tá vendo? Ó, esse 1 aqui, lembrar, eu passei 1 para cá e 1 para cá, né? Aí agora eu passo 2 dividindo para os dois lados. E daí eu vou ter exatamente essa nossa expressão aqui, tá bom? E daí dizemos o seguinte, ó, que a solução dessa inequação são todos os x pertencentes aos reais, tá? Que o nosso x ele está maior do que menos 2 e menor do que 1. Então está aí a nossa solução. Espero que você tenha compreendido aí esse primeiro exemplo de uma inequação utilizando o sinal menor que. Eu tirei esse quadro daqui e vamos agora resolver o exemplo 2. Então, para isso, vamos aqui acionar mais uma vez o nosso quadro. Então, agora com o nosso quadro, vamos o seguinte, olha só. Vamos para o exemplo 2. Deixa eu anotar aqui. Então, temos, ó, o nosso exemplo 2, a inequação é a seguinte. 4x menos 3 é maior do que 5. Então, vejam, nós vimos que se alguma coisa está dentro do módulo é maior do que 5, então, essa coisa tem que ser maior do que 5 ou tem que ser menor do que menos 5. É o que está aqui, ó. É o que está aqui expresso. Se o módulo de alguma coisa, não importa o que seja essa coisa, no caso aqui, o que eu estou chamando de coisa nessa situação é exatamente o 4x menos 3, né? Ó, 4x menos 3. Então, esse 4x menos 3 tem que ser ao mesmo tempo menor do que menos 5, ou, na verdade, não é bem ao mesmo tempo, ou tem que ser maior do que 5. Então, vamos aqui resolver. Então, temos aí que as duas situações. Primeira situação, 4x menos 3 deve ser menor do que menos 5, porque se o módulo de alguma coisa é menor do que menos 5, por exemplo, o menos 6, o módulo de menos 6 é maior do que 5, porque o módulo de menos 6 é 6, como eu falei anteriormente. Então, é só trabalhar aqui agora, olha só. Vamos sim, deixa eu já escrever a outra. A segunda inequação é que o 4x menos 3 deve ser maior do que 5. Então, tem um ou aqui, quer dizer que temos uma união aí de intervalos, tá bom? Uma união de intervalos. Vamos resolver aqui uma a uma. O menos 3 está aqui, deixa eu sair da frente do quadro, para não atrapalhar. Ó. O menos 3 está aqui, vai passar para lá positivo. Então, ficamos com 4x menor do que menos 5 mais 3, ó. E menos 5 mais 3 vai ser igual a menos 2. Então, temos que o nosso x é menor do que menos 2 dividido por 4, ou seja, x é menor do que menos meio. Então, temos já o nosso primeiro intervalo, né, que é a solução da nossa inequação modular. Segundo intervalo, temos o menos 3 vai para lá, positivo. Então, ficamos com 4x maior do que 5 mais 3, 8. Então, temos que o x aqui é maior do que 8 dividido por 4, ou seja, x é maior do que 2. Então, temos aí dois intervalos reais, nos quais quaisquer números que nós pegarmos, aí, qualquer número em qualquer um dos intervalos, satisfaz a nossa equação. Por exemplo, se pegarmos x igual a 3, né? Vou pegar um x maior do que 2, vou pegar o 3. 4 vezes 3, nós temos aqui quanto? 12. 12 menos 3, nós temos 9. E o módulo de 9 é, de fato, maior do que 5, não é verdade? Então, nós temos aí essa situação. Então, escrevemos aqui, ó, a solução vai ser igual a todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é menor do que meio, ou, tá? Não tem como um número ser ao mesmo tempo menor do que meio e maior do que 2. É impossível, não existe esse número. Então, nós usamos aqui o ou, tá? Pode estar em um intervalo ou no outro intervalo. Então, ou o x é maior do que 2 e fechamos.
Então, está aí a solução do nosso sistema. Então, olha só, é importante que mesmo que você tenha dito, professor, entendi tudo, agora eu sei resolver inequações modulares. É muito importante que vocês pratiquem. É por isso que nós temos já a nossa lista de exercícios. Nós temos material texto para vocês lerem para eventuais consultas. É muito importante que vocês busquem outros exemplos resolvidos para que assim possa compreender de melhor, da melhor maneira possível, tá bom? Então, mesmo que você tenha entendido, vejam mais exemplos, porque apenas 2 exemplos é muito, muito, muito pouco, tá bom? Então, até a próxima, valeu e aquele abraço, pessoal. Até mais.